Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim, saudações a todos vocês, meus caros telespectovintes. Aqui quem vos fala sou eu, Henrique Tomás, e dessa vez a gente vai falar sobre o livro Aprendendo Inteligência, tá? Eu tô meio que improvisando para gravar, porque o cenário que eu tô montando ainda não tá pronto, não tá legal. Na verdade, tá bem bagunçado. Então eu tô aqui mesmo na mesa do meu computador, mas eu não poderia deixar de vir apresentar um conteúdo novo para vocês sobre esse livro incrível que é o Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. Meu italiano não anda lá aquelas coisas, mas acredito que seja Pierre. Aqui, ó. Beleza? Então vamos começar. Mas antes de começar, não esqueça de curtir esse episódio, compartilhar esse episódio com quem você gosta, com quem você ama. E não esqueça de comentar também nos nossos vídeos, nas nossas postagens. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no Twitter, enfim, no X agora, né? Então vamos lá. Eu vou começar falando um pouco do professor Pierre Luigi. Eu fiz aqui uma colinha e a gente vai a partir dela. O professor Pierluigi nasceu na Itália e veio para o Brasil ainda jovem. Assim, tipo, o exemplo de vários guerreiros aí, guerreiras que vêm de outro país para o Brasil em busca de uma grande oportunidade. Ele foi professor de física por mais de 40 anos. Ele não é qualquer pessoa. A gente vai descendo aqui, vocês vão vendo que ele é um cara extremamente qualificado. Aí vai os cachorros latindo no fundo, uma sinfonia maravilhosa. Ele é formado em engenharia eletrônica pelo ITA. Diz que a prova, reza a lenda que diz que a prova do ITA é uma das mais difíceis a se passar. E ele é formado em engenharia eletrônica pelo ITA. Um negócio assim surreal. Outra coisa também é que ele era poliglota. Ele falava mais de 7 idiomas de forma fluente. Então você pensa que a inteligência. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Sobre aprender inteligência. Sobre como a gente pode aumentar o nosso QI. E ele fala muito nesse livro sobre como é possível, como trilhar esse caminho para aumentar o nosso QI. Putz, 7 idiomas é fera o negócio, hein? Puxa vida. Apresentou um programa. Ele tinha um programa na cultura também, chamado, deixa eu ver aqui, Física Total. O cara foi 40 anos professor de física, então o mínimo que ele poderia ter era um programa numa televisão aberta, extremamente popular, que era a TV Cultura, pelo menos na minha região, muito popular. Tinha aquele telecurso, não sei das quantas lá, passava tudo na cultura. Além dos desenhos, é claro. E aqui fala também que a maior missão dele era ensinar as pessoas a aprender. Então a gente vai ver no decorrer desse roteiro que assim, o livro ele é muito legal porque ele é cheio de assim, de desenhos, de exemplos e tal. Não sei se dá pra ver aqui. É muito interessante. Mas vamos então já dar uma mergulhada no conteúdo que a gente vai aprender com esse livro hoje. Então deixa eu chamar a vinheta, então que vem a vinheta pra gente começar logo de uma vez. Lembrando que eu tô fazendo tudo pelo computador, e então eu tenho que clicar aqui para vir a vinheta. Então, clicando, que vem a vinheta. Livrando Cast, o meu, o seu, o nosso podcast de conhecimento. Veio até um trem agora. É impressionante o negócio desse. É só armar a câmera, montar uma luz decente e simplesmente tem até trem. E a minha casa é relativamente longe da ferrovia. Mas tudo bem. Deixa eu trocar aqui a música.
Então, pessoal, vamos começar agora, né? Eu tenho aqui a minha colinha que eu fiz aqui para apresentar para vocês. Só um segundo. A revolução do aprendizado, a grande descoberta. Agora vamos imaginar o seguinte, né? A maioria das pessoas, elas acham que a inteligência é algo fixo. Por exemplo, eu nasci burro, eu não posso ser inteligente porque eu já nasci assim. Isso é algo extremamente idiota de pensar, né? Sendo bem franco, porque a inteligência é como se fosse um músculo. A inteligência não, desculpa, o cérebro é como se fosse um músculo, a gente precisa exercitar ele através do conhecimento, mas o conhecimento ativo, que a gente vai falar mais para baixo depois. E tem os 4 pilares do aprendizado, segundo o professor Pi. Ele é conhecido como professor Pi pelos alunos dele. E eu acho que eu vou chamar ele assim também, porque é mais fácil. Primeiro, neuroplasticidade. O cérebro ele muda fisicamente quando a gente aprende. Novas conexões neurais são formadas. E aqui tem um exemplo bem legal, que é como, por exemplo, quando a gente corta um caminho pela grama e vai ficar marca da grama por onde as pessoas passam. Por exemplo, tem um terreno e esse terreno as pessoas costumam cruzar ele. Na onde mais se cruza, onde as pessoas mais andam, fica marcado o passo das pessoas e o caminho que elas fazem. Então é mais ou menos isso que acontece com a nossa mente. Quanto mais exercício a gente faz, mais mudanças a gente cria no nosso próprio cérebro. Então é por isso que, na verdade, é isso que ele tenta passar nesse primeiro pilar, que é a neuroplasticidade. Perdoe, tá, se eu ficar um pouco nervoso e tudo mais, é porque eu tenho que ficar de olho em tudo, tenho que ficar de olho na câmera, então, rezar para a câmera não cair, tem que ficar de olho na luz e tem que ficar também mexendo aqui no computador para não dar nenhum BO no programa. É realmente difícil ser uma empresa com uma pessoa só no momento. Então vamos lá. O segundo pilar é o processo ativo versus o processo passivo de se estudar. E essa parte eu acho que vale o livro inteiro. Por exemplo, vamos falar primeiro sobre o estilo passivo. O estilo passivo é assistir, por exemplo, assistir um telecurso 2000 não sei das quantas, ouvir um podcast sobre o assunto, como esse, ler sem interação nenhuma. Esse é o processo passivo. O processo passivo é basicamente receber informação. Todo tipo de informação que vem, você só recebe, assimila dentro da memória e basicamente é isso. Já o processo ativo é quando você escreve, e é importante que ele fala no livro que não é digitar, pegar a informação e digitar no celular, é escrever mesmo, que diz no livro que a escrita é muito importante, a escrita e a leitura, mas a escrita mesmo é muito importante também para o cérebro. Mas vamos por partes. Então, esse processo ativo de se estudar é resolver problemas, resolver situações, explicar. Tem até que a famosa técnica Feynman, que é, por exemplo, você estudar um assunto, estudar ao máximo esse assunto e você ter que explicar esse assunto para outra pessoa, como se você fosse uma espécie de professor. Então, entra bastante nisso de estudo ativo. E aí, eu faço essa pergunta para vocês. Vocês estão estudando de forma passiva ou de forma ativa? É muito importante que vocês estudem de forma ativa, obviamente, para que vocês consigam reter mais informação. Do contrário, meu amigo, você está fazendo pouco progresso. Agora vamos para o próximo pilar, que é a concentração e foco. O cérebro, ele é como se fosse um holofote iluminando um local. Então a gente precisa de foco. O cérebro, esse holofote é como se fosse o foco do cérebro.
Então a gente precisa focar em coisas que nos tragam retorno. Calma, deu um bug aqui, beleza, mas já voltou. E ele fala também no livro que ser uma pessoa multitarefa é perigoso, porque você não foca em certas coisas. E eu me pego muitas vezes pensando isso, porque eu trabalho como motorista, então eu escuto bastante podcast. E o meu estudo, basicamente, na maior parte do dia enquanto eu trabalho, é de forma passiva. É de forma ativa agora, quando eu pego, por exemplo, um livro, leio, escrevo o roteiro e para apresentar para vocês. Então aí se torna já uma leitura, já um estudo de forma, e aqui explicando para vocês, se torna de forma ativa. E é muito interessante que ele também fala que cada interrupção, por exemplo, você está no estado de flow, que você está estudando, e de repente você recebe uma notificação do celular e tal, e você abre aquilo e sai completamente do foco, que é estudar, que você está estudando, do assunto que você está estudando. E aí, a partir disso, você só vai conseguir entrar nesse estado de flow de novo, de continuar estudando de forma sem se perceber, esquecer de tudo e continuar só estudando só. O tempo que demora são 15 minutos para voltar a esse estado de flow novamente. Então é muito importante a gente não deixar, quando a gente estiver estudando, não deixar coisas tirar o nosso foco. Sejam essas coisas, o celular, as notificações que vêm junto com o celular, alguma outra pessoa, enfim, deixar esse tempo de estudo propriamente para o estudo sem interrupções. E o quarto pilar é a repetição espaçada. Repetição espaçada. Essa aqui é muito interessante, porque a maioria das pessoas falam: poxa, eu leio tantos livros, mas eu não lembro das coisas que eu leio. Ou eu estudo muito, mas de repente eu não consigo me lembrar das coisas que eu estudo. Aí vai uma bela de uma bomba para você. Repetições espaçadas. Eu vou ler aqui. O segredo está no intervalo entre as revisões. Esse é o pulo do gato. Intervalo entre as revisões. Você precisa revisar de forma que gere um intervalo. O intervalo, a primeira revisão, ela, por exemplo, você estuda o que é física quântica hoje, por exemplo. E a primeira revisão você vai ver o que é física quântica, quais são seus conceitos. Você vai ver 24 horas depois, para você não esquecer. Depois você dá mais uma espaçada de tempo. Na segunda revisão, você vai pegar... Eu tenho que ler aqui, senão eu tô sem óculos ainda para ajudar. Segunda revisão, uma semana depois. A terceira revisão, um mês depois. A quarta revisão, só 6 meses depois. E aí, se você colocar uma quinta, provavelmente seria um ano depois. Então, essa repetição espaçada, ela é interessante por quê? Porque a partir dela, a gente consegue traçar uma forma de não esquecer o conteúdo. Ou seja, se você estudar alguma coisa hoje, você precisa revisar aquela coisa que você estudou daqui a um tempo para você não esquecer. E isso vai te ajudar bastante a memorizar. Então essa é uma técnica que o professor ensina no livro Aprendendo Inteligência. Essa técnica também é uma técnica que já vale o livro inteiro. Porque muitas vezes a gente não sabe como estudar. A escola não nos ensinou a estudar, mas foi jogando matéria para a gente estudar. Mas não nos ensinou de fato como estudar, qual metodologia seguir na hora dos estudos. E esse livro é um livro que bate bastante nessa tecla. A metodologia ao estudar. Vamos lá para o próximo. E aí tem algumas polêmicas também que o professor diz no livro. E a primeira delas é contra a televisão. O professor acha que a televisão, isso é televisão ainda no tempo. Ele, infelizmente, já é falecido e tal.
mas ele faleceu em 2015, então ele não pegou essa era de vídeos curtos. Mas tudo que eu falar sobre televisão, considere 2, 3 vezes mais para os vídeos curtos. Vamos lá. Porque a TV é prejudicial ao aprendizado? Primeiro ponto. Ritmo acelerado das cenas prejudica a concentração. Cara, se a televisão, o professor Pi já falava que era um negócio assim que mudava muito rápido e a mudança de cenas da televisão prejudicava a concentração, imagine esses vídeos curtos que a gente assiste hoje em dia. O tanto de mal que não faz pra gente. Então é uma coisa para se refletir. Outro ponto, passividade total do telespectador, ou seja, o telespectador não faz nada, apenas assiste, né? Ele não tem uma interação ativa com aquilo. Outro ponto, diminuição do tempo de leitura. O tempo que você passa no celular ou na TV poderia ser muito mais bem aproveitada lendo um livro, lendo um trecho de um livro e assim por diante. Existem várias pessoas dentro de um ônibus, esses dias eu vi isso, várias pessoas dentro de um ônibus, a maioria todas mexendo no celular, mas eu vi um único rapaz com um livro na mão lendo. Isso foi assim foi uma cena bem bonita de se ver pela natureza, porque estavam todos no celular, exatamente seguindo aqui isso que o professor fala, que é algo completamente prejudicial, mas tinha então há esperança ainda de trazer as pessoas a largarem muitas vezes esse vício do celular em si, largar a mão desse vício, ou seja, usar o celular e tudo mais, usar os vídeos curtos para aprendizado, para dicas interessantes e tudo mais, mas também utilizar os livros para trazer de volta esse caráter ativo que é da leitura, de pegar a informação, porque no livro você tem que ler aquilo lá. Ler é uma coisa ativa, você vai puxando a informação para dentro de você. Na verdade, segundo o professor, é de forma passiva, mas é melhor ainda, é melhor do que ficar no celular, entendeu? Porque ali vai ficar mudando de coisas de informação, simplesmente vai te gerar uma obesidade de informações, vai entrar na sua cabeça e você não vai saber nada daquilo. Tem até um meme que é um cara acordando assim, mostra uma tela preta e depois um cara acordando assim, escrito: depois de 20 vídeos curtos, você acordando e se dando conta do tempo que se passou e tudo mais. É mais ou menos assim, eu não lembro também. Então, uma maravilha para lembrar as coisas. E também, uma história real de um aluno que aumentou 30% das notas só cortando 2 horas de televisão por dia. Então, a gente está falando de televisão. A época que as pessoas sentavam para assistir algum programa, algum desenho, alguma coisa interessante, alguma novela. Hoje a gente tem tudo na tela do celular. E mais ainda, o mais perigoso que eu achei aqui é muito perigoso, a partir dessa leitura, os vídeos curtos. Então, de fato, é uma reflexão para a gente pensar de como a gente pode diminuir essa nocividade, porque é nocivo para a gente, segundo o professor. Outro ponto, tem pessoas que gostam de escutar música enquanto estudam, né? Tem pessoas que gostam de escutar música, e o professor fala que a música pode até ajudar, mas se for música clássica, se for uma música sem vocal, né? Porque quando tem uma música com vocal, ela vai atrapalhar, vai tirar sua atenção. Ele dá toda uma explicação dos lados do cérebro e tudo mais, mas agora eu não me recordo. Eu precisaria encontrar no livro e agora não dá tempo. Então é isso, pessoal. Se vocês forem estudar, utilizem músicas mais de cunho instrumental ou clássica. Ele falou que até ajuda a música clássica. Então é uma dica legal para vocês também.
E ele também fala, ó, se você não acredita em mim, tenta aí. Estuda com a música que você gosta, por exemplo, um sertanejo, um rock and roll, um, sei lá, qualquer coisa, e tenta estudar com uma música clássica para você ver a diferença e tudo mais. É um teste para você fazer. Atenção, viciados em celular. Essa frase eu tive que pegar. Quais são os impactos negativos? Cara, celular, notificação constante, fora os vídeos curtos que eu já citei. Gera ansiedade digital. Quando você manda uma mensagem para aquela pessoa e pensa, nossa, ela não me respondeu ainda, não preciso que ela me responda e tudo mais, e você fica com o celular na mão, fica abrindo um aplicativo e tudo mais, isso gera uma dependência desses estímulos. Então a gente precisa novamente refletir. Eu não vou falar pra você porque eu também não tô na posição de falar corte. Isso aí porque eu também tenho esse mesmo defeito. Eu vou refletindo sobre isso para poder diminuir cada vez mais a quantidade ou momentos que eu fico com o celular. Agora eu tô com o celular gravando aqui, então não tem como eu pegar o meu celular. Solução proposta para o professor: modo avião durante os estudos, períodos definidos para checar as mensagens e aqueles app blocker para rede social, ou seja, para não chegar notificação de jeito nenhum para você. É isso. Você pegar o celular, basicamente desligar o celular e deixar o celular num canto para você poder estudar, para você ter um aproveitamento melhor nos seus estudos. Aí pessoal, deu um pequeno problema técnico aqui. Simplesmente parou de gravar. Então vamos continuar da parte que eu parei. Deixa eu só organizar aqui. Maravilha. Agora a gente vai falar do método do professor Pi de estudo. Ele vai falar um pouco de técnicas práticas. Leitura ativa, ler em voz alta, fazer anotações nas margens, criar mapas mentais, usar marca-texto de diferentes cores, ou seja, ter todo esse arcabouço de técnicas para poder reter melhor a informação. 2. Escrita à mão. Porque escrever à mão é superior à digitação. Como eu já disse lá e tudo mais, mexe com certas partes do cérebro. A escrita, inclusive não está no livro, mexe com certas partes do cérebro a escrita, e isso faz com que você retenha melhor a informação. Depois da escrita à mão e tudo mais, tem que ensinar. Ensinar é aprender. O método Feynman, que eu já falei aqui, de você aprender tudo sobre um assunto e depois você explicar esse assunto para alguém, é extremamente importante também, porque isso retém mais a informação na memória da gente. Eu tô precisando disso também, porque ultimamente minha memória tem estado uma lástima. Também dá para se criar grupos de estudo eficientes, é claro, não ficar aquela bagunça, e tentar elaborar algumas técnicas de explicação. Aí vai de vocês. O professor dá aqui algumas soluções e vocês podem pegar essas soluções e adaptar caso a caso. E 4. Os exercícios cerebrais diários. O professor fala para jogar aqueles jogos, tipo palavra cruzada, caça-palavras, esse tipo de coisa, para aumentar exercícios de matemática, ler livros mais complexos, aprender um novo idioma e resolução de problemas matemáticos, eu já disse. Todas essas coisas, elas não são fáceis, elas são difíceis. Por essa razão, a gente meio que está fazendo uma academia com o nosso cérebro. Por quê? Porque a gente expõe o nosso cérebro a coisas que são, de fato, que tiram a gente da zona de conforto. E a gente vai precisar se esforçar muito para aprender essas coisas, realizar essas ações.
e isso vai fortalecendo o nosso cérebro, assim como a gente vai na academia, malha e tudo mais, é doloroso, dói, às vezes não, sempre cansa, mas o resultado depois é um corpo definido, é um corpo mais saudável, um corpo mais bonito e assim por diante. E basicamente, pessoal, hoje é um episódio mais curto, mais para vocês conhecerem o livro. Vai ter um episódio mais longo, o episódio tradicional do nosso podcast, sobre o livro Aprendendo Inteligência em breve, certo? Novamente, eu peço a vocês que gostaram do episódio que comentem, curtam e compartilhem, se inscrevam no nosso canal no YouTube e também tem as nossas redes sociais. Sigam a gente na nossa rede social também, no Instagram, no TikTok e tudo mais. Então é isso. Eu deixo os meus bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim, tchau, tchau pra vocês, meus caros telespectouvintes. Até mais. Agora eu preciso desligar aqui. Livrando Cast. Livrando o quê? O meu, o seu, o nosso podcast do conhecimento.